Bom, a nossa próxima palestra vai ser com Simbal Rufino e Humberto Salles, da Imprensa Nacional. Falarão sobre a modernização do Diário Oficial da União. Simbal Rufino Oliveira é coordenador de tecnologia de informação da Imprensa Nacional. O Humberto Salles da Silva é servidor público especializado em arquitetura e integração de sistemas. Alô. Boa noite a todos. Como já foi colocado aí na apresentação, meu nome é Simbal Rufino, sou coordenador de tecnologia da informação da Imprensa Nacional. Queria parabenizar o IBPAD pelo evento e, em nome do diretor-geral da Imprensa Nacional, o Dr. Pedro Bertoni, agradecer o convite para estar presente, para estar falando a vocês sobre o projeto da Imprensa Nacional. A gente dividiu a nossa apresentação em duas rápidas apresentações, uma parte mais negocial do processo de transformação e uma última parte que o Humberto vai apresentar mais focada nos novos serviços que a imprensa pretende disponibilizar a partir dessa transformação, né? Só por curiosidade, quantos de vocês aqui utilizam informações publicadas no Diário Oficial no dia a dia de vocês? Nossa, a maioria. Certamente não é uma tarefa fácil, né? Não é uma tarefa fácil, imagino sim. Mas vai ficar melhor. A Imprensa Nacional, ela é um órgão, o segundo órgão mais antigo do governo brasileiro, né? Perde só para o Banco do Brasil em idade. Ela começou em 1808, a primeira publicação do Diário Oficial, ou do que equivalia ao Diário Oficial, que é a Gazeta do Rio, é de setembro de 1808. E de lá para cá veio sendo basicamente um órgão cujo o propósito era ser um órgão gráfico. O papel da Imprensa Nacional era fazer produção gráfica. Era gerar o Diário Oficial na forma de jornal e o foco da imprensa eram as máquinas, né? A Imprensa Nacional tinha, até pouco tempo atrás, ainda há algumas placas, é possível ver isso lá, o slogan de gráficos desde 1808. Era a frase que orgulhava a Imprensa Nacional, né? Esse é o primeiro diário e esse último diário impresso. No dia 29 de novembro do ano passado, o último diário da Imprensa Nacional em papel foi impresso. De lá para cá a gente só tem ele em formato eletrônico. Para fazer essa produção do diário em formato papel, a gente tinha um paradigma analógico, que envolvia máquinas, né, impressoras rotativas, bobinas de papel, etc. Isso dava um panorama mais ou menos assim, né? Vou apresentar todos os slides e falo deles depois. Então esse era o panorama da produção do Diário Oficial, né? A gente produzia, na última impressão, no último período de impressão, 60 mil exemplares por dia. Nos tempos áureos a imprensa chegou a fazer 200 mil exemplares dia. Para isso a gente consumia em média 2 toneladas de papel, né, bobinas de papel. Para ter essas bobinas, a gente tinha aí um consumo médio de 32 milhões de litros de água e 10,8 mil eucaliptos, né, equivalentes para esse papel todo, e produzia 3 toneladas de resíduos sólidos e líquidos, né.
com tinta, resto de tinta, fotolito, papel, etc., gerava 3 toneladas de resíduos sólidos e líquidos para produzir o diário nesse modelo, nesse paradigma. Bom, aí a imprensa nacional resolveu mudar a sua missão institucional. Já era a hora, né? Acho que até demorou demais. Resolveu mudar a sua missão institucional e no seu planejamento estratégico para o período 2017-2019, entre outras mudanças, mudou a missão da imprensa, que era produção gráfica para gestão do conhecimento sobre as informações de atos oficiais. Então, de 2017 para cá, a imprensa falou, bom, agora eu não sou mais um órgão gráfico, eu sou um órgão de gestão do conhecimento sobre as informações oficiais publicadas no Diário Oficial. E aí o foco mudou. Né? Então não foi só um processo de parar de imprimir o Diário Oficial, porque se o fosse, a gente continuaria colocando aquele PDF lá, né, o resto da vida. A ideia é que aquilo seja descontinuado daqui a algum tempo. Bom, rompemos o modelo analógico, né? E agora, o que a imprensa vai fazer? O que ela vai produzir? Quais são os próximos passos que a imprensa vai ter que seguir, né? Bom, a gente começou um trabalho de definir, é um trabalho que não está totalmente concluído, o Humberto vai apresentar uma arquitetura hoje aqui, mas a gente tem, essa arquitetura está muito focada numa das edições do diário, que é a seção 1, que são os normativos, mas a gente já tem o desafio de construir uma arquitetura de informação também para as normas, para os atos da seção 2, que são atos de pessoal, e os atos da seção 3, que são os atos em geral, edital, extrato de contrato, etc., né? Aviso de licitação, etc. Então a gente começou a trabalhar com isso, né? Dobincor, vamos definir uma arquitetura de informação, vamos ver como é que a gente vai estruturar esse dado que a gente está trabalhando. Para a seção 1, a gente partiu de algo que já existia, um projeto inovador do Senado chamado LexML. Né? A gente teve contato com o João Lira, que é um dos mentores desse projeto, e a gente absorveu um pouco da ideia deles para colocar na nossa arquitetura de informação dos atos oficiais. Um outro passo era também entender como o mercado via ou tinha necessidade de informação do Diário Oficial. Como a imprensa não era um órgão gestor de informação, não interessava para a imprensa o que as pessoas consumiam no diário. O papel dela era imprimir e entregar o diário. O que as pessoas queriam de informação de lá não interessava para a imprensa. Nessa mudança, uma das necessidades que a gente teve foi: o que será que o que o usuário do diário quer? O que eu tenho que disponibilizar para ele? Para que caminho eu devo seguir? A gente fez uma parceria com a ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, para fazer, né, elaborar e executar uma pesquisa de necessidade de informação do usuário em relação aos dados do Diário Oficial. A gente fez uma pesquisa intitulada pela ENAP de pesquisa etnográfica, fizemos esse trabalho junto com o setor de inovação da ENAP e escolhemos alguns núcleos focais, serviço público, iniciativa privada, quem consumia informação do diário, né, jornalistas, servidores, etc. E essa pesquisa nos mostrou as principais necessidades de informação dos consumidores do Diário Oficial. A gente passou a ter um norte. Opa, já tenho ideia de o que eu tenho que fazer agora com esse dado, que eu vou fazer gestão dele. Né? Que eu estou estruturando, que eu estou construindo uma arquitetura da informação e que eu tenho que fazer gestão dele. Saiu lá uma primeira versão da arquitetura, a gente concebeu a produção do diário em formato XML. Né? A decisão da arquitetura, no momento, foi o formato XML. Então, a gente tem todo um processo de transformação, a gente recebe as informações dos nossos usuários, passa por um processo de transformação, e o produto final do Diário Oficial hoje é um arquivo XML. Cada matéria publicada no Diário Oficial tem o seu XML próprio. A gente publica, em média, 4.000 matérias por dia. Então, a gente tem, em média, 4.000 XMLs todo dia do Diário Oficial da União. Para cada atozinho, cada portaria, cada nomeação, cada edital, há um XML para ele guardado lá na Impressão Nacional. Além, obviamente, do PDF que a gente manteve. Primeiro, que a gente percebeu na pesquisa que muita gente era acostumada com PDF. Se a gente tirasse do ar, ia gerar um transtorno danado. E segundo, que a gente estava numa fase de transição ainda com o modelo que a gente tinha construído. E a partir dali, a gente passou a disponibilizar o Diário Oficial na União
na página da Imprensa Nacional, em formato HTML, né, de uma maneira mais interativa, com informações individualizadas de cada ato, com a possibilidade de compartilhamento em rede social. A Imprensa Nacional não tinha redes sociais para divulgação de informações, passou a partir dessa mudança também a se comunicar pelas redes sociais. Então hoje, todos os dias, pela manhã, antes que o diário seja publicado, existe uma equipe de jornalistas que fazem os destaques do Diário Oficial. Selecionam ali, para cada seção do Diário Oficial, aquelas publicações de maior relevância, de maior importância social, no entendimento deles, jornalistas, obviamente, e pela experiência que têm nesse trabalho, e transformam em destaques, né? E esses destaques são publicados nas redes sociais da Imprensa Nacional. Essa foi uma sacada que a gente teve também na pesquisa etnográfica. Muitas pessoas, sobretudo jornalistas, reclamavam que a notícia eles demoravam a fazer alguma matéria sobre uma notícia do diário, porque a informação chegava muito tarde para eles, né? Com o fim do impresso, a gente passou a publicar o diário a partir de 5 da manhã. E agora, com a automatização do processo de destaques, de notícias, às 5 da manhã as redes sociais da imprensa já estão divulgando os principais destaques das publicações nas suas redes sociais. Aí, o pessoal da área de comunicação, jornalismo, segue essas redes da imprensa, e isso agilizou a vida deles. Bom, mas isso não basta, quer dizer, não adianta só sair do PDF para o HTML. É uma transformação, sem dúvida nenhuma, mas muito pequena diante das possibilidades que isso passou a dar para a gente. A gente, lembrando, a missão da imprensa passou a ser gestora do conhecimento, né? Então, o que a gente fez? A gente partiu para uma solução de Big Data, pegou todos esses diários oficiais, agora a gente não tem mais diários oficiais em arquivo, a gente tem matérias, tá, informações oficiais em arquivos. E criou um lago de dados. Colocou lá informações da seção 1, 2, 3, nomeação, atos normativos, editais, etc. E está começando um trabalho de análise desse dado, né, de construção de alguns serviços que poderão ser oferecidos, novos serviços que poderão ser oferecidos a partir da leitura desses dados, né. A gente teve um trabalho para alimentar essa base, que foi pegar o legado que a gente tinha em formato PDF. A imprensa, embora ela recebesse, tratasse e publicasse, como não havia da parte da imprensa a preocupação ou o interesse em fazer gestão desses dados, ela não tinha, de 2017 para trás, praticamente nenhum metadado do que foi publicado. Ela tinha tanto quanto todo mundo, só os PDFs. E aí a gente falou, cara, preciso extrair esse dado daí. Não faz sentido eu começar só de 2017 em diante, porque eu vou ter muito pouca informação. Desculpa. A gente fez um trabalho, fizemos uma parceria com uma grande empresa de tecnologia, fizemos um trabalho para desenvolver um algoritmo que lesse todo o PDF, extraísse os dados, ato por ato, e transformasse naquela estrutura XML que a gente falou. A gente fez isso de 2002 até 2017. Então hoje a Imprensa Nacional tem todos os atos publicados no Diário Oficial de 2002 até hoje. Né? Agora o pessoal já está preparando a próxima fornada lá, que vai sair amanhã. Então a gente passou a ter uma base muito mais robusta e aí sim justificou um trabalho de fazer análise de dados, predição, entre outros serviços que a gente está concebendo. O conteúdo que é de 2002 para trás, aí só um parêntese para esclarecer por que a gente parou em 2002, é que de 2002 para cá a imprensa fez o Diário Oficial em formato PDF, originalmente, ele é naturalmente digital. De 2001 para trás, ele foi digitalizado. Não existia arquivo do Diário Oficial. Foi feito um trabalho de OCR, digitalização, e aí esse conteúdo é muito ruim ainda. Mas a gente está fazendo um trabalho, a imprensa está lançando, não sei se ainda esse ano vai dar tempo, mas a gente está lançando um projeto chamado Laboratório de Transformação Digital, e o objetivo final desse projeto é um hackathon, em que a gente vai colocar 3 temas para a sociedade, para estudantes, empresas que tenham interesse em desenvolver soluções. E um desses temas é exatamente a conversão dos conteúdos
de 2001 até 88. Nosso objetivo é a Constituição de 88 até os dias atuais. Para trás a gente vai botar o arquivo que a gente tem em formato imagem, em PDF, mas dentro de uma biblioteca digital. Vai poder ser consumido, vai ter alguns metadados para indexação, mas não, obviamente não vai ter o texto inteiro lá dentro. Outro trabalho que a gente fez, e obedecendo um normativo, que era o decreto 8777 do governo federal, que aborda dados abertos no governo federal, a gente passou a publicar o conteúdo do Diário Oficial no portal, catalogar, melhor dizendo, o conteúdo do Diário Oficial no portal de dados abertos do governo federal. Então, se vocês forem lá hoje, vocês vão ver que tem da seção 1, tem de 2002 até o mês de setembro. A gente publica até o dia quinto dia útil do mês, a gente publica o conteúdo do mês anterior. Obviamente não é a publicação diária, né? Esse é um outro negócio, o Humberto vai abordar isso, mas os dados históricos do Diário Oficial já estão disponibilizados em dados abertos. Eles são publicados no portal da imprensa e são catalogados no portal de dados abertos do governo federal. A gente, por enquanto, só tem a seção 1 de 2002 para cá, mas a gente já tem esse conteúdo da seção 2 e 3 em mãos, só que a gente está fazendo um tratamento, como foi um conteúdo gerado a partir de um algoritmo, tem alguns erros, a gente está fazendo um tratamento para o nível de erro ser o menor possível. O outro grande negócio é permitir que as pessoas consumam essas informações de forma eletrônica. O meu sistema, né, o sistema da OCB, lá do Eduardo e da Fabíola, vai poder... cara, eu quero os dados de normas sobre cooperativa que publicou no período tal a tal. A aplicação deles conecta no nosso web service e consome. Né? Mais ou menos assim, né? Não tão simples assim, mas é quase isso. Então, o outro trabalho que a gente está fazendo é esse. Né? Opa. Bom, o SEI é um sistema interno da imprensa, né? O Comprenet também é do governo, mas são sistemas que antes, para que a matéria chegasse na imprensa nacional, tinha que ter um processo manual de digitação, já estão integrados com sistemas de publicação de matérias do governo federal. Uma API de consumo de serviços, né? De produtos, perdão, de conteúdo, né? Melhor dizendo. E o resto é a publicação no portal, melhorando o mecanismo de busca. A gente vai criar serviços de push, de clipping, para o usuário consumir no portal da imprensa e a participação nas redes sociais, que eu já falei antes. Bom, como é que foi o resultado inicial, né? Porque a gente está num processo que ainda vai demorar muito para se concluir, de transformação digital, mas a gente já conseguiu observar algumas alterações, né? Alguns números nesse processo. Né? A gente teve uma redução de gastos entre contrato de manutenção com impressoras de rotativas, compra de tinta, rolo de papel, etc., de mais ou menos 9,12 milhões por ano. Né? O número de usuários que passou a consultar páginas no portal da imprensa, e a gente ainda está com um problema, alguns de vocês já devem ter percebido isso, vira e mexe a gente está fora do ar, porque hoje a gente tem um volume tão grande de pesquisa, principalmente ali entre 6 da manhã e as 9, 10 horas da manhã, com robôs que estão indo lá buscar informação, né? Muitos de vocês devem usar isso, né? Que o nosso anti-DDoS às vezes acusa um falso positivo. Vocês estão sendo atacados. Né? Então a gente ainda está vivendo um problema. É uma realidade que a gente já esperava enfrentar. A gente precisa ajustar direitinho, né? Melhorar a nossa infra para se adequar a essa demanda. A expectativa é que quando a gente estiver oferecendo esse serviço via API, os robôs parem de ficar indo lá, não vai ter mais essa necessidade. Né? Então, assim, a gente ainda passa por alguns problemas por isso. Né? Mas o aumento do número de usuários foi absurdo. Né? O número de visualizações das páginas da imprensa aumentou mais de 200% nesse período, e a imprensa melhorou o faturamento. Aqui cabe uma explicação. Né? A imprensa é um órgão que arrecada, embora seja um órgão da administração direta do governo federal, ela não é uma empresa, por exemplo, como o SERPRO, o DataPrev, mas ela é um órgão arrecadador. Ela cobra
de quem envia matérias para publicar, no mesmo molde dos jornais, revistas, etc. Né? A gente tinha um problema de perda de arrecadação. Aqui, na verdade, o aumento de faturamento foi muito mais por diminuir a perda da arrecadação do que de aumentar a arrecadação com novos serviços, até porque a gente ainda não ofereceu muitos novos serviços. Mas a gente tinha uma perda de faturamento que chegava a alguns períodos a 30 milhões no ano, porque a gente tinha uma gestão muito ruim desse dado. E aí, esse dado, ele tem também informações de quem enviou, para quem que eu vou mandar a fatura, e essas informações também não eram muito bem estruturadas. Então a empresa tinha muitos problemas de gerar a fatura, voltar, não foi eu que publiquei, não é do meu órgão, enfim. Né? Ou pagou e a imprensa não processou, enfim. A gente melhorou o faturamento da imprensa. A imprensa fatura perto de 200 milhões por ano com publicações de matéria. A gente melhorou quase 10% do que a imprensa faturava e perdia com perda de arrecadação. Tá? Esses são os principais números do projeto até aqui. Né? Bom, aí o número que a gente usou para produzir isso. A imprensa é um órgão pequeno, ela tem de servidores efetivos, né, concursados, menos de 200 servidores. Isso incluindo o pessoal da área finalística, que é a maior área. A TI tem 15, 12 servidores, né, na TI fazendo esse trabalho. Isso agora, porque quando eu cheguei lá, não tinha muito mais do que 6 ou 7, né? Então a gente tinha um time bem pequenininho para um desafio tão grande, precisava fazer um trabalho bastante otimizado. Mas como é que foi isso? Né? A gente levou mais ou menos 6 meses fazendo esse trabalho. A gente teve 85 pessoas, dessas, na sua maioria, vocês vão ver, são da área finalística, né? O pessoal que faz editoração, lá. A gente teve que mudar a plataforma editorial, teve que fazer uma série de mudanças tecnológicas no processo de produção do diário. Né? Então, técnicos e gestores, aqui, entre técnicos e gestores, contando empresas terceirizadas, sem elas a gente certamente não conseguiria fazer isso, e nem conseguirá fazer o que a gente tem que fazer ainda. Né? A gente teve um investimento de 6,5 milhões para fazer essa transformação digital no Diário Oficial. Bom, e aí, já estou me encerrando aqui a minha apresentação, os próximos desafios que a gente tem, num primeiro momento, existem muitos outros, né? Esses são só os principais nortes que a gente tem. Definir a arquitetura da informação para outras áreas, né? Outros segmentos do diário, outras seções do diário, que a gente ainda não focou, como, por exemplo, normas, atos de pessoal e a seção 3 com as suas publicações genéricas, tem até balanço na seção 3, por exemplo, e a gente não tem uma arquitetura padrão. Como é que se manda balanço? Cada um manda de um jeito. Tem cara que manda como imagem, tem cara que manda como PDF, tem cara que manda como arquivo texto. Né? A gente não tem uma arquitetura definida para fazer a gestão bacana desse negócio. Né? Fazer a análise de dados, né? A gente está com Big Data lá, a gente já tem um trabalho bem ainda embrionário de análise dos dados dentro do Big Data, estamos encaminhando um projeto chamado Diário Oficial da União 360 Graus. A ideia é ver as informações do diário, do cara que enviou a matéria até a última etapa dele dentro da imprensa nacional, que é o faturamento e pagamento daquela matéria, incluindo publicação, recebimento, editoração, quem editorou, se a matéria foi rejeitada, se ela foi devolvida, se ela foi alterada, enfim. Toda a gestão do Diário Oficial a gente está fazendo o primeiro projeto envolvendo descoberta de conhecimento, análise de dados, etc., com o nosso Big Data. Um outro grande projeto, um projeto que foi embarcado pela Casa Civil da Presidência da República, a imprensa é um órgão da Casa Civil da Presidência da República, e é um portal de normas. Né? Eu vi a apresentação do pessoal da OCDE. Hoje a gente não consegue dizer assim, cara, eu quero entrar num lugar onde eu vejo todas as normas de cooperativismo. Né? Cada órgão publica a sua. Eu estou falando aí de normas infralegais, né? Lei, decreto, etc. Isso está bem organizado. Mas quando a gente fala em portaria, por exemplo, que regulamenta alguma coisa, a coisa mais difícil, para nós, servidores públicos também, é saber qual a portaria que está válida. Uma portaria fala assim, pô, legal, mas ela está válida? Teve alguma alteração dela? Que outra portaria alterou essa portaria aqui? É uma dificuldade de descobrir isso. Né? Então, eu fico imaginando no dia a dia das outras pessoas. A gente teve uma demanda que gerou essa proposta da Casa Civil
veio do pessoal da Comitê de Desburocratização. E o pessoal da Fiesp é que propôs isso. O pessoal da Fiesp falou que um dos maiores problemas das empresas que compõem a Fiesp é normativo. E normativo é infralegal. Normativo legal é tranquilo. É uma lei, que altera outra, um decreto, não sei o quê. Mas quando falam infralegal, é a instrução normativa, orientação normativa, portaria, essas coisas realmente são muito complicadas de serem administradas. Esse projeto já tem um embrião, a gente já concebeu um portal, a gente já centralizou nesse portal as normas legais e infralegais. A ideia é que ele seja um portal que tenha também normas subnacionais, ou seja, estaduais e municipais. A gente está fazendo um acordo, uma conversa com as imprensas oficiais dos estados e municípios para isso, para que eles enviem as suas publicações normativas para a imprensa poder fazer a gestão. Né? E a gente já está começando esse trabalho. A ideia... É mesmo, agora que eu percebi, né? Estou achando minha voz tão tranquila, né? Estou falando legal. Então, assim, aqui o portal ele já está no ar, mas ele é beta, então se alguém quiser entrar lá, tranquilo, mas cuidado, ele ainda é uma versão beta. A gente está deixando no ar exatamente para ir sentindo o clima, né, do acesso a esse portal, fazendo estatística de acesso, etc. O nome do portal é normas.gov e o acesso é normas.gov.br. Tá? Ele está dividido em duas abas, estaduais e federais. A estadual não está preenchida ainda, está aí também só para vocês saberem que existe. E as federais, sim, essas já tem acho que desde 2012, 2013, todas as normas federais publicadas. Né? O foco não é só um portal que centraliza a norma. Esse é o primeiro passo da ideia do projeto normas.gov. O segundo passo é organizar essas normas por temas. O governo brasileiro tem um vocabulário controlado, chama-se Vocabulário Controlado do Governo Eletrônico, onde ele estabelece todos os temas de publicação dos atos normativos do governo. Normativos não, todos os tipos de atos. Então você tem lá 3 níveis. O primeiro, mais macro, né? Fala lá educação, saúde, e depois vai entrando até chegar num nível bem específico. Né? A ideia é organizar esses atos por tema. Então você vai poder dizer assim, bom, estou procurando um ato sobre, tributo, né? Um ato relacionado ao tema tributário, que é de abrangência federal, e foi publicado no período tal. Vai ser possível fazer esse tipo de abordagem. E o terceiro e último, e o mais desafiador deles, é também um dos temas do nosso hackathon, a gente espera que apareçam aí bastante interessados em resolver esse problema para a gente, é o controle de vigência dos atos de forma dinâmica. Tá? Então, a partir de um ato, eu vou saber a que outro ato ele está relacionado e quais alterações que um ato provocou outro. Altera o artigo número tal, inclui o texto tal, e assim por diante. Esse é um projeto bastante desafiador. Bom, a minha parte era isso. Vou passar para o Humberto. Tem os contatos aqui, tem as redes sociais da imprensa. Obrigado pela atenção de todos. Boa noite, pessoal. Me chamo Humberto, trabalho lá na Imprensa Nacional Convite do Símbolo. Está com esse desafio aí gigantesco. Sou especialista em integração de sistemas, arquiteto de software. Estou há 12 anos trabalhando nessa área. Meu órgão de origem é o Banco Central. O Símbolo não falou, o órgão de origem dele é o TSE. E o nosso grande desafio, eu e o Símbolo conversamos muito sobre isso. A gente entende que o sistema financeiro nacional é um grande sistema de renome internacional,
A parte de votos eletrônicos, a votação nossa, o sistema de votação eletrônica do TSE também é bastante reconhecido internacionalmente, e a gente quer também ter isso na imprensa nacional, se tornar um grande órgão gestor de atos públicos e realmente fazer um trabalho bacana sobre isso. Esse é o grande desafio. A gente tem muita informação legada principalmente, é um órgão de 200 anos aí, e desde jornal que era feito com colagem, que estão escaneados, até essas informações que hoje em dia já estão estruturadas em XML. Temos um desafio grande pela frente, mas antes de eu chegar na API, de fato, eu gostaria de explicar para vocês o nosso desafio, porque nós temos um processo interno, temos uma cultura, que não dá para chegar lá e vamos informatizar isso tudo, joga fora, toda uma cultura de pessoal, de organização, de governo. Esse processo de publicação, em resumo, parte de 3 status. A gente recebe as matérias, essas matérias são validadas por um sistema inicialmente, validações essas que são possíveis de ser feitas por um sistema informatizado. Se ele está utilizando as recomendações previstas na portaria da imprensa nacional, se esse órgão que está enviando tem competência para estar enviando esse ato, se o lugar ao qual ele está querendo que ele pretende publicar, ele tem autorização para isso. Ele passou da etapa de validação, vai para a área de editoração. Agora é um trabalho manual, é uma equipe, aquela equipe que o Silvio citou agora, de cerca de 65 pessoas, que eles checam agora o conteúdo daquele ato, eles diagramam aquele ato dentro do jornal em PDF, eles pegam a paginação, verificam se está de acordo para não ficar atos soltos em páginas vazias, verifica se não tem nenhuma norma sendo infringida naquela publicação, por exemplo, publicação de um poema, de algo ilícito. E a partir desse momento vem uma equipe inteira, terminou a editoração do jornal, valida do início ao fim para verificar se não tem nada faltando agora do ponto de vista do contexto do jornal do dia. Aquela edição, seção 1, seção 2, aquele suplemento está de acordo com o que foi previsto? Está validado? Agora a gente pode startar a fase de publicação. Essa fase de publicação tem um caráter legal também, ele tem que ser certificado digital, esse PDF que vai ser gerado. A partir da certificação digital publicada no Diário Oficial, no portal, aí sim nós temos legitimidade para publicar matérias em conteúdo em um grão menor por matéria, o HTML da matéria, a gente pode ser publicado a partir desse momento. Bom, agora chegando na parte de integração da imprensa nacional, a gente tem alguns serviços que já estão em produção e outros serviços estão em experimento, em tempo de desenvolvimento. O que está em produção hoje é o SOAP, é o Web Service SOAP. O Web Service REST ainda não está em produção e nem a mensageria. Eu tentei dividir aqui rapidamente e mostrar para vocês qual a diferença desses meios de integração que se resumem em Web Service, que eu acho que vocês devem conhecer bem, o de mensageria, que é vastamente utilizado no sistema financeiro. O de Web Service, o propósito dele é você solicitar ao órgão detentor da informação alguma informação. Por exemplo, eu gostaria de saber qual é o status da minha publicação diário oficial daquela matéria do ID 123. O órgão recebe essa requisição, procura essa informação, estou falando um sistema interno, e responde para você assim que obtiver essa resposta. Enquanto isso, você fica aguardando a sua requisição aberta lá para o órgão. Qual o problema disso? Tanto você que fez o pedido da requisição, como o órgão que está procurando a informação que você pediu, estão parados no tempo, aguardando, ou processando ou aguardando o resultado, e pode ter milhares de pessoas fazendo a mesma coisa. Então, a gente chega num limite de milhares de pessoas, nível nacional ou internacional, fazendo o mesmo pedido, eles não conseguem entregar. Aí vem a solução de mensageria. A solução de mensageria, você faz seus pedidos, e nós vamos responder quando conseguir responder. Então, você faz os seus pedidos, vai fazendo pedidos, ele vai entrar numa fila de mensagens, a gente vai processando o tanto que a gente der conta, conforme a nossa capacidade, devolvendo para você, à medida que a gente der conta de processar, você vai ser notificado. Esse é o meio ao qual o sistema bancário funciona.
na hora que você faz uma TED, o banco de origem solta a mensagem para o banco de destino. Esse banco de destino, só após ter processado e acreditado aquele valor na sua conta, é que joga outra mensagem e volta ao banco de origem. Olha, já acreditei na conta do destinatário, você pode realmente efetivar o débito. Isso se aplica porque nós temos... Desculpa, deixa eu me antecipar um pouco. O que nós temos de web service hoje na imprensa nacional funcionando? Integrações com os órgãos para envio de matéria e consulta das suas próprias matérias. Todos esses órgãos hoje nos enviam matéria, consulta o status dela, verifica onde ela foi publicada, que dia foi publicada, se teve algum problema de validação na sua editoração, paginação. Porém, ele só consulta as suas próprias matérias. Eles não têm direito de consultar matérias dos demais órgãos. Essa integração hoje é via RTF para esses de Sinconf, Petrobras, TCU e CIASG. E o SEI é o único órgão hoje, o único sistema hoje que nos entrega um formato HTML. As publicações são feitas na imprensa. Como funciona esse modelo de mensageria? Nós estamos utilizando a implementação do Kafka, a parte Kafka, que é uma implementação gratuita, que também facilita caso um dos consumidores também tenham que implementar uma mensageria do outro lado. Isso não é necessário. Bom, nós temos então várias máquinas com uma mensageria instalada, isso para garantir alta disponibilidade, confiabilidade, garantia da entrega e principalmente em tempo real. O tempo real de entrega da mensagem gerada. Então, à medida que as mensagens são publicadas naquela última caixinha do processo da imprensa nacional, elas são entregues no Kafka, a mensageria entregue para as pessoas que estão interessadas em consumir essa informação. O consumidor dessa informação, efetivamente, faz primeiro um cadastro na imprensa, e troca de certificados, ele passa a ser uma pessoa habilitada a receber aquela informação. É a partir desse momento que ele começa a receber essa informação. O grande barato disso é que a imprensa nacional pode gerar informação mais rápida que alguns consumidores. Não tem problema. Esse consumidor vai consumir de acordo com a sua capacidade, assim como a imprensa vai produzir conforme a sua capacidade. Se por acaso o consumidor ficar fora do ar durante 3 dias, não tem problema. Quando ele voltar, ele vai receber o passado que ele deixou de receber e volta a ficar em real time novamente. Se por acaso esse consumidor começou hoje, só entrou na imprensa nacional hoje, só fechou um contrato com a imprensa nacional hoje, ele pode consumir o passado, também prevê essa possibilidade. Bom, se esse consumidor for um cara muito grande, ele, além de consumir dados da imprensa nacional, ele consome de outros vários lugares e ele também tem um sistema de mensageria interno para conseguir dar conta desse recado. Então ele tem um cluster dele de consumo. Nós também estamos preparados para isso. Porque quando a gente pensa em um cluster de consumo, veja só, uma matéria publicada, na hora que a gente vai entregar para essa empresa, essa instituição, tem que ser consumida uma única vez. Não adianta cada máquina deles consumir a mesma informação, senão a gente vai ter dados redundantes lá. A nossa implementação, nossa arquitetura também está prevendo essa possibilidade. Bom, então o que nós temos hoje, esse quadro de cima, é o WS-Incom, toda a parte de contrato dele, como você se integra nele, qual os meios que você consegue utilizar ele, está hoje no nosso portal, na parte de publicação, a aba do menu esquerdo, você consegue ver essa documentação. Esses são os serviços que estão disponíveis. Você consegue enviar um ofício, checar se ele está válido, ofício preview, consultar e acompanhar esse ofício, verificar com base no ID que você tem interno qual a situação desse ofício, quais são os jornais que a imprensa nacional hoje publica, os tipos de normas que ela cataloga, os estados dessas matérias estão publicados e até suscitar a matéria que foi enviada e posteriormente não deve ser publicada. Bom, e o que nós estamos trabalhando agora? Exatamente em cima de uma mensageria que entrega de graça para a gente um API REST. Esse sistema de mensageria, a princípio, vão ter 3 filas. Filas recebidas, que é para a gente receber material que deve ser publicado na imprensa oficial, imprensa nacional. Vai ter uma outra fila de situação para aquelas pessoas que querem saber exatamente como que está o processo de publicação daquela matéria que foi enviada. A cada vez que ele mudar o status, vai ser notificada, essa empresa vai ser notificada, olha, o meu ato agora
acabou de ser validado, ele está em fase de editoração, está em fase de paginação, está em fase de assinatura, publicação e disponível no portal. E o que você, acredito que a maioria de vocês tem interesse é essa aqui. Vocês podem ser notificados sobre cada ato que acabou de ser publicado na imprensa nacional de forma automática e em tempo real. Realmente é exatamente o mesmo tempo ao qual a gente vai publicar no nosso portal. Porque até o próprio portal vai ser um dos assinantes dessa fila de mensagens. O sistema de mensageria proposto também permite flexibilizar o que pode ser entregue. Por exemplo, eu vi a necessidade dos nossos colegas anteriores de eu quero receber as matérias sobre o cooperativismo. O sistema de mensageria também permite que eu crie filas próprias para isso, conforme a necessidade. Então a gente pode ter daqui a pouco, o que o portal de normas vai precisar, de filas relacionadas com o tema. E pessoas vão assinar só aquela fila. Não quero receber tudo da imprensa nacional, quero receber só aquele tema específico. E também vai ser possível fazer com que isso gere a possibilidade de novos serviços que hoje a gente não tem nem capacidade de oferecer. Mas, como o Simon falou, com essa nova gestão, com esse novo ponto de vista, gestor de atos públicos, gestor da informação, esse ponto de vista faz todo sentido, vai abrir um leque de possibilidades. E eu tenho medo da próxima slide, porque eu vou entrar na parte técnica. Eu vou fazer bem rápido, porque eu acho que as perguntas vão ser mais interessantes. Eu vou mostrar o que é o XML que vocês vão receber aqui. Esse é o formato. Vou passar rapidamente. Bom, o XML está preparado para ter um lote de matérias. Vocês podem receber todas de uma vez? Não, quero receber só uma a uma conforme ela for publicada. No caso de uma matéria ser publicada, você vai receber para cada matéria conteúdo propriamente dito no formato HTML simplificado, com a parte de multimídia embutido no próprio HTML, ou seja, se for imagem, vai ter o seu Base64, o vídeo, o Base64 do vídeo. A proposta daqui é que em um único XML ele seja capaz de realmente demonstrar aquele ato como um todo, exatamente como foi publicado. E na parte de estrutura, todas as informações do próprio ato. Identificação do ato, um exemplo, data e texto que está previsto no ato, ementa do ato, resumo do ato, quem assinou, o cargo de quem assinou, título, subtítulo tiver, a parte de metadados, temos informações gerais que agora é um ponto de vista de que a gente também estamos utilizando esse formato para integração com outras empresas. Então, na hora que a gente entra em um formato que tem que ter um aspecto geral, a gente precisa de mais informações. Então, preciso saber qual é a ordenação desse ato, em que lugar ele foi publicado dentro de um jornal, qual é o nome da imprensa oficial que está publicando esse ato, qual é o código desse ato, o tipo desse ato, se é uma portaria, se é uma nomeação, qual o órgão de origem, qual é o órgão de origem PAI, o nome desse órgão de origem, a unidade da federação, o município qual é competente para esse ato, e a cereja de bolo, o que está relacionado a esse ato. Esse ato revogou o que, rejeitou o que, está alterando que outro ato. As informações de publicação do ato, data da publicação, página do PDF, a URL do PDF oficial, que vale como fins jurídicos, o que está certificado, e a URL do HTML.
Esse é o formato que a gente está propondo, que é o formato que está também sendo validado junto às demais imprensas oficiais. É o formato ao qual a gente vai fazer o piloto com as entidades que estão em contato com a gente. E... vou voltar aqui. É exatamente isso mesmo, pessoal. Muito obrigado. A gente tem um desafio grande lá. E eu não sei se vai dar tempo, a gente gostaria muito de ouvir as perguntas de vocês, porque exatamente os consumidores são vocês, que a gente quer entender melhor qual é a demanda, o que vocês estão precisando, para a gente projetar bem essa arquitetura. Obrigado. Vamos abrir agora o espaço para pergunta. Eu acho que já tinha uma inscrição ali atrás. Olá, boa noite. Meu nome é Shaira, sou da área de Relações Institucionais da Telefônica Vivo, cuido da área de estados e municípios. Atualmente trabalho com a parte de estratégia, planejamento e gestão e controle. Um dos desafios que a gente tem, eu já fui muito tempo da área federal, e agora o desafio grande é a questão de acompanhamento das normas no âmbito de estados e municípios. A minha pergunta é, no portal de normas, o que vocês vêm fazendo para tentar integrar as casas legislativas e o Poder Executivo para tornar acessível? Porque, por exemplo, alguns lugares, vocês sabem bem, Norte, Nordeste, é impossível você conseguir alguma informação. Muitas vezes você tem que ir lá, pegar a informação no Diário Oficial, que é publicado, ou não tem essa informação. Então, eu queria saber se vocês têm algum tipo de ação em andamento para integrar o Poder Executivo, Legislativo, enfim, nesse sistema de normas. Antes de responder, só para, como a gente sabe que o tempo é curto, está ali os contatos do Humberto. Aqueles que não conseguirem fazer pergunta ou tiverem dúvidas posteriormente, podem encaminhar por e-mail. Assim que a gente puder, a gente responde vocês. É um grande desafio, né? A imprensa nacional, para conseguir ter acesso às normas de estados e municípios, ela está usando como recurso uma associação que ela tem. Existe uma associação de imprensas oficiais, que é uma ABIL, Associação Brasileira de Imprensas Oficiais. E através dessa associação, a gente tem um grupo que chama-se a Biotech, que são os gestores de TI das imprensas oficiais, né, pertence à associação. Basicamente todas as imprensas oficiais são associadas. E a gente tem um fórum de discussão para isso, para criar padrões, para compartilhamento de informação, etc. A gente está, inclusive, querendo firmar um convênio agora na próxima reunião, que vai acontecer no mês de dezembro, para que uma carta de intenções para que todas as imprensas, como já disseram verbalmente, agora a gente quer formalizar, demonstrem interesse e participem do projeto na medida que seja possível. A gente sabe de algumas imprensas oficiais que estão muito atrasadas. Algumas imprensas oficiais ainda trabalham com colagem. Então você pega um texto, corta, cola. Não tem a menor condição de a gente obter essas informações dessas imprensas, né? A nossa ideia não é, no portal de normas, nesse primeiro momento, ter muitas normas, sobretudo municipais. Algumas estaduais, das principais imprensas estaduais, mas é um trabalho que vai demorar um pouco para a gente chegar num ponto de dizer que tem uma base com todas as normas, etc. As normas publicadas na área legislativa, judiciária dos estados e municípios, se elas forem publicadas pelo Diário Oficial daquele estado, daquele município, a maioria das vezes quem publica as normas do município é a imprensa oficial do estado, né? Acho que 1 ou 2 municípios aqui tem uma imprensa oficial. Se elas forem publicadas lá, dentro do acordo que a gente está fazendo, será possível disponibilizá-las. Mas se for uma norma publicada no Diário da Justiça do Estado, e não publicado pela imprensa oficial, aí está totalmente fora do escopo do projeto de normas para o GOV nesse momento. Acho que respondeu a pergunta. Pergunta? Bom, boa noite. Meu nome é Stefano Português, eu trabalho com consultoria e relacionamento empresarial.
E, na verdade, primeiro parabenizar vocês aí por esse trabalho, e eu fico imaginando aqui o susto que os fornecedores de vocês receberam quando souberam que ia haver essa mudança no trabalho, no propósito de vocês, né? E aí a minha pergunta é mais no sentido, você acabou de dizer aí que existe uma diferença de trabalho, de nível de atuação da imprensa oficial. Vocês tiveram cuidado de fazer um benchmark? Como é que funciona isso nas empresas semelhantes fora do Brasil, por exemplo? Obrigado. A gente fez um trabalho antes de fazer essa transformação, um benchmark. A gente olhou imprensas da Europa, a imprensa americana, a imprensa do Canadá. Para esse fim da produção do diário, formato de dado aberto, disponibilização de novas consultas, consumo de informação, a maioria dos diários seguem essa linha. Alguns ainda trabalham com formato PDF, mas a maioria segue a linha de dado aberto, com uma arquitetura muito parecida, XML, que a gente está adotando, etc. Quanto ao normas, eu não vi nenhuma iniciativa similar. Na França, eles têm um trabalho, mas aí é o seguinte, a França ela é imprensa oficial do governo. Ela tem uma diferença um pouco sutil em relação à nossa, que lá todos os órgãos são obrigados a publicar naquela imprensa. E aí fica fácil centralizar tudo, né? Aqui não, a gente tem essa descentralização, né? A competência de publicação de atos normativos estaduais e municipais não é da imprensa nacional. E ainda em esferas diferentes do Poder Federal também não é, né? A gente tem o Diário da Justiça, por exemplo, que está fora do domínio da imprensa nacional. A gente já teve uma conversa com o pessoal do CNJ, que é hoje o responsável pela gestão dos diários oficiais, os diários da Justiça, eletrônicos, né, que são puramente PDF, para a gente trazer o trabalho para a imprensa, fazer um acordo de cooperação com eles, a gente produzir o diário deles em formato dado aberto e, obviamente, teria a contrapartida da exploração desse dado, etc. Mas é uma coisa que ainda está muito inicial, muito embrionária. Mas a diferença básica da imprensa brasileira para a maioria das outras imprensas é a abrangência. A maioria dos outros países, a imprensa ela é responsável por toda a publicação oficial do governo. E aí você centraliza tudo num órgão só. No Brasil, a gente é descentralizado. Pergunta, Marcos? Sim, boa noite a todos. Boa Sou o noite. Max, do IBPAD. Parabenizo pelo trabalho, né? Há 200 anos converter uma API. Transformar uma API de um órgão de 200 anos é um trabalho gigantesco. Parabéns. Eu vou fazer uma pergunta que está todo mundo aqui curioso e querendo fazer essa pergunta. Eu sei que é super delicada, então eu vou melhorar a pergunta. Você acha que sai ainda esse ano a API? Excelente pergunta, né? A gente está com esse processo da API assim, bastante adiantado. Na verdade, a gente está em fase de validação. A gente escolheu 3 pilotos, 3 órgãos diferentes, de perfis diferentes para serem pilotos. O TCU, que é uma das linhas que a gente pretende atender, que são órgãos de controle. Um órgão da administração direta, a gente escolheu a Casa Civil, obviamente, subordinado a ela. Eles têm um sistema que precisa de dados que publica no Diário Oficial, um sistema relacionado a nomeações. E da iniciativa privada, a gente escolheu um dos grandes consumidores de informação do Diário Oficial, que é o Jus Brasil. Então, a gente está trabalhando com o pessoal do Jus Brasil, com o pessoal do TCU e com o pessoal da Casa Civil na validação desse procedimento que o Humberto apresentou. Eu diria para vocês que esse ano a gente conclui esse processo de validação. A nossa proposta, e aí isso vai depender, a gente tem um comitê gestor de informação oficial presidido pelo diretor-geral da Imprensa Nacional. A nossa proposta para o comitê, ainda não foi discutida e resolvida ainda no âmbito do comitê, é que a gente, depois de validar essas etapas, ainda esse ano, a gente abra o consumo dessas APIs a título de degustação, por um período. Então, quem tiver interessado, entra lá, se inscreve e tal, e pode usar por 3 meses, obviamente sabendo que a gente está validando, a coisa pode de vez em quando não funcionar bem, etc. Mas para valer, a nossa expectativa é que no início do ano que vem, a partir de março do ano que vem. Bom, muito obrigado. Legal.